já não tinha nenhum ato de justiça. Já não tinha mais verdade. Já não tinha palavra da fé, não tinha mais fé, o escudo, não tinha nada. Estavam nus. Destituídos totalmente da verdadeira palavra de Deus, da verdade de Deus. O que eles fizeram? Pegaram folha de figueira e cobrir-se. A partir deste momento, quando o homem engole o falso evangelho, aceita o falso Jesus e o falso espírito, eles adotam para si uma justiça própria. Deus conhece o meu coração. A pessoa cria uma justiça própria, que ela tem certeza que Deus tem que entender o coração dela, que Deus tem que entender a fraqueza dela, e ela cria para si uma justiça própria, que Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que está no meu coração, e ela não obedece. Deste ponto em diante não tem mais salvação. A mente da pessoa já está totalmente corrompida. Essa aí já vai para o inferno. E acha que vai para o céu. Amados, está ficando muito claro, porque naquele dia muitos vão falar: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, fiz milagres, falei em línguas, fiz tantas coisas. Jesus vai falar: eu não te conheço. É terrível isso. Admiram-se que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça, para seguir outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Para a igreja de Galácia, o apóstolo Paulo já falou claramente: outro evangelho. E agora está muito claro para nós. Mas ainda que nós, ou um anjo, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Pastor que está pregando falso evangelho, você já está amaldiçoado pela própria palavra de Deus. Isso é grave. Diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, e repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. Amados, é muito terrível uma palavra dessa. Quando eu ouvi essa ministração pela primeira vez, e cheguei neste ponto, eu entrei em colapso. Porque eu descobri que eu era um falso sacerdote e sempre fui. Em Colossenses 2:8, tenham cuidado que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e os princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Eu misturava muito psicologia com o evangelho. Hoje eu vejo muitos sacerdotes fazendo isso com muita naturalidade, como se nada fosse acontecer. E nós estamos aqui diante dessa realidade terrível. Nós precisamos entender quem trouxe a apostasia neste tempo agora. Porque agora eu vou só concluir a ministração mostrando a diferença do verdadeiro e do falso. E aí nós, sacerdotes do Brasil, vamos entender porque temos que realmente nos arrepender. Para que de fato possamos gerar um avivamento na nação brasileira. E essa restauração de todas as coisas comecem restaurando o altar, o sacerdócio, o púlpito das igrejas. Amém? Em Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 e 2, nós vimos ali o cavaleiro branco sendo liberado, o primeiro dos 7 selos. Nós sabemos que na palavra de Deus, e no livro de Jeremias, quando ele se refere ao livro de Deus, o rolo de Deus, ali aquele livro contém os ais, as lamentações, ou seja, os juízos de Deus. Então, de cada selo aberto ali, não tem nada de bom para a humanidade desses selos. Nada. É só juízos. São ais. Então, o primeiro cavaleiro a ser liberado não é nada bom. Nada bom. E qual é o primeiro selo? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: venha! E olhei, diante de mim estava um cavalo, e seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa.
cavalgava como vencedor determinado a vencer. Este é o primeiro selo de Apocalipse, que é o espírito do anticristo, que é a apostasia, que é o falso evangelho, que é o falso espírito, que é o falso Jesus, que foi liberado antes da tribulação. O primeiro selo é aberto antes do tempo da angústia de Jacó. E ele vem com o arco e foi dado a ele uma coroa. Então aqui nós vemos o momento exato em que o próprio Deus libera o poder sedutor para aqueles que estão recusando a verdade. Mas também, vamos ver aqui o verdadeiro. A diferença do verdadeiro e o falso é muito grande. No Apocalipse 19, no título da sua Bíblia aparece assim, a gloriosa vinda de Jesus. Aqui é o verdadeiro cavaleiro branco, não falso. Não o imitador. Aqui é o verdadeiro. Olha as características do verdadeiro. Vi o céu aberto, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas. Não foi dado. Na cabeça dele há muitas coroas, em um nome que só ele conhece e ninguém mais. E está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o verdadeiro. Pois bem, se tem um imitador, se tem um falso, ele tem que ter algumas características. Então eu vou falar rapidamente das características do falso e depois do verdadeiro, para que cada sacerdote no Brasil escolha quem quer servir. Hoje, nossa decisão hoje vai definir o que vai acontecer com o Brasil a partir de amanhã. Observando as características do falso, né, que apenas tem um cavalo, um arco, uma coroa, como vencedor e para vencer. O verdadeiro, esse é o verdadeiro. Cavalo branco, fiel e verdadeiro, guerreia com justiça, olhos como chama de fogo, muitas coroas, o nome desconhecido, manto tingido de sangue, nome e palavra de Deus, sua boca uma espada afiada, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pois bem, se há um imitador, um falso, tem que vir com uma falsa salvação. Ele promete que quem ouvi-lo, quem recebê-lo ou quem aceitá-lo, vai ter uma salvação sem nenhum tipo de mudança. Se tem uma falsa salvação, vai vir com uma falsa graça. Ele vai vir dizendo que é uma superabundante graça de Deus, que se não fosse por essa graça, você não seria salva. E ele não vai impor condição nenhuma para você receber a graça. Amados, deixa eu falar algo muito sério sobre a graça. A superabundante graça de Deus, ela não é de graça. Ela tem uma condição para o homem receber a graça. Essa condição se chama arrependimento. Quem não se arrepende não tem graça. Se a pessoa não se arrepende de pecado, não tem graça nenhuma para ela. Não tem bênção, não tem conquista, não tem nada da parte de Deus. Se ela recebeu algo, não foi de Deus. Graça, a superabundante graça, é para o arrependido. Não importa se a pessoa foi um assassino, um monstro, o que for. O que ela cometeu em toda a história de sua vida. Mas do momento em que ela se arrepende da velha vida e se converte dos seus maus caminhos, a superabundante graça de Deus desconhece os pecados anteriores. Isso é graça, é um favor não merecido, mas não é de graça. Foi pago um preço terrível. E hoje o nosso preço se chama arrependimento. O primeiro exemplo do resultado do arrependimento foi na cruz do lado de Jesus. Um ladrão
se arrependeu ali, do lado de Jesus, imediatamente teve os benefícios da cruz. Sem arrependimento não tem os benefícios da cruz. Não tem salvação, não tem graça, não tem poder, não tem unção, não tem glória, não tem nada da parte de Deus. Pois tudo na história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que os homens receberam da parte de Deus, teve uma oferta de arrependimento antes. Não é oferta de dinheiro, não é ouro, não é prata, não. Era oferta que tinha sangue derramado, sangue. Se você associar uma oferta que teve sangue derramado na Bíblia a dinheiro e ouro, você está blasfemando o sangue de Jesus. Blasfemando o sangue de Jesus. O que teve oferta na Bíblia que tem sangue derramado, não compare com dinheiro. Pastor, não faça isso. Você está levantando um gigantesco bezerro de ouro na tua igreja. Nós estamos com foco em restaurar a igreja no Brasil. Restaurar o evangelho antigo. O evangelho legítimo, verdadeiro, puro. Falsa salvação, é óbvio que ele vem trazer um falso evangelho. Falsa adoração, eu até citei aqui, né? Muitos percebem que as letras das canções hoje já há um nível de contaminação terrível. As canções estão estranhas hoje. Os músicos estão recebendo instruções, até mesmo, eu falo porque eu sou produtor musical, nós já estão produzindo músicas com frequências que já geram emoção na pessoa que está ouvindo, e ela chora e acha que é a presença de Deus. Por causa do sincronismo da melodia com a frequência baixa e a música. E as pessoas choram e acham que aquilo é presença de Deus. Falsa adoração. A maior característica da igreja que vai ficar e vai perder o arrebatamento é que ela é excelente em adorar com os lábios. Porque Senhor Jesus falou sobre ela. Eles me adoram com os lábios, mas o coração é uma igreja especialista em adoração. Especialista. Os melhores músicos, os melhores adoradores. As letras e canções são para a alma do homem. Jesus não recebe nada. Uma ou outra canção tem alguma letra que faz sentido. Nós sabemos que a adoração não é música. Mas eu estou usando um exemplo. Porque o engano, este engano terrível que viria nos últimos dias, que se possível enganaria até os escolhidos, este engano viria de muitos modos. E é óbvio que Satanás não ia perder a oportunidade de usar aquilo a qual ele era especialista, a adoração. E assim tem enganado milhares de cristãos em todo o Brasil. Milhares de cristãos adorando a si próprios nas igrejas. As letras de canção são para a própria vida deles, para curar a alma deles. Para dizer o que Deus vai fazer com eles, através deles e neles. Lembra? Todas as coisas são feitas nele, por ele e para ele. Se a canção que você adora não é para ele, não é adoração. Se a adoração que você canta é para o irmão que está do seu lado, é para o outro ficar sabendo, não é para ele. Adoração para ele é você falar: Senhor, tu és santo, santo, santo. Todas as coisas são feitas em ti, para ti, para ti. Somente a ti, Senhor. Só tu és santo. Tu és adorado, Senhor. Só tu, a ti a honra, a glória, o louvor. Falsas línguas. Se há um falso espírito, nós estamos num período de Pentecostes, falando de Pentecostes aqui. Eu quero falar, para falar de falsas línguas, eu preciso falar sobre o espírito falso e o verdadeiro, para nós entendermos a diferença. Primeiro eu vou trazer a característica do verdadeiro Espírito Santo. E depois nós vamos saber se as línguas que nós estamos ouvindo por aí são verdadeiras. Primeira característica do Espírito Santo. O verdadeiro Espírito, o verdadeiro, aquele que está na Bíblia Sagrada. Ele veio com uma missão exclusiva de 3 partes. Primeiro, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Uma pessoa que fica cheia do Espírito Santo, a primeira sensação dela é se arrepender imediatamente, porque a primeira coisa que ele revela é os pecados da própria pessoa. Se você ficou cheio, está sentindo uma energia estranha, você está falando em línguas e nenhum pecado apareceu na sua cabeça, expulsa, amado. Que é demônio. Chega de mentira na igreja. Chega de mentiras. Ninguém mais aguenta falsos profetas. Ninguém mais suporta mentiras em cima do púlpito. Qual é o sacerdote que aguenta? Você vai num congresso, só ouve abobrinha. Você vai no encontro de pastores, nada. Nós não aguentamos mais mentiras. Eu quero ver a Bíblia do Deus a qual eu criei. Nós não aguentamos mais. A irmãzinha cheia de fofoca na igreja está lá falando em línguas e profetizando. Que falso espírito é esse, sacerdote? Cancela a boca deste falso profeta na tua igreja. Não permita. Cala a boca dos falsos profetas no teu altar, pastor, sacerdote. Anula a falsa profecia. O verdadeiro Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, a mensagem dele vem de acordo com a missão do Espírito Santo, que é primeiro convencer o homem do pecado, depois da justiça, em obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Terceiro, do juízo. Jesus está voltando, o inferno está bem aqui. Se nós não prepararmos a igreja, todos nós vamos para o inferno. O verdadeiro Espírito Santo, ele separa totalmente das coisas deste mundo. Ele não suporta as coisas deste mundo. O verdadeiro Espírito Santo, se você contar uma mentirinha na presença dele, eu estou falando do Novo Testamento, você já cai morto. Esse é o verdadeiro da Bíblia. Agora, esse outro Espírito que o apóstolo Paulo está falando, que nós estamos vendo em todas as igrejas. Se na Bíblia, até na Bíblia fala a ordem e a decência para se falar em línguas na igreja. É ou não é? Por que ninguém obedece? Porque alguém um dia falou, não é bem assim não. Hoje em dia a gente adota uma forma nossa. Por que a gente não obedece? Deus já deixou escrito para não ter confusão, amados. Mas é difícil para nós. Nós somos encrunhados com uma cultura terrível da apostasia. Já nos envolveu. A restauração de todas as coisas é restaurar todas. Todas. Se a mensagem da restauração de todas as coisas chegou aqui, sacerdote, na tua história, é porque Deus vai restaurar todas as coisas na tua vida. As coisas dele em você. Dele, agora é o reino dele sendo estabelecido. Não é o teu. Agora é a vontade dele, não a tua. A honra é dele, a glória é dele, é para ele. Nós, sacerdotes, vamos pegar as placas da nossa igreja e jogar no chão. Somos lixo. Vermes, como diz o apóstolo Paulo, somos vermes. Sem o Espírito Santo não somos nada. Vamos assumir a responsabilidade de quem nós somos e aceitar o Espírito Santo nos matar, porque o nosso orgulho terrível, o nosso conhecimento medíocre da teologia tem corrompido o nosso entendimento, impedido de nós sermos servos legítimos e verdadeiros do Deus Altíssimo de Israel. Falsas línguas. Para isso tem que ter falsos pastores, tem que ter falsos apóstolos e falsos profetas, porque alguém tem que trazer o falso evangelho. Alguém tem que trazer o falso. O falso evangelho, o foco é sempre na terra. Tudo que se prega nunca fala da eternidade, do céu, não fala. Os pastores nem sabem nada do céu, como é que vão falar do céu? Não buscam, não tem.
O foco é só aqui na terra, em como viver bem aqui na terra, em como ser, em como ter, em como ser usado, ser sarado. Hoje tem pastor que já é literalmente psicólogo. Você vai no YouTube, você vê as pregações dele, é tudo para curar a alma do irmãozinho ferido. Que fulano ficou triste com fulano, não liga para quem está indo contra você. Deus tem uma obra na sua vida, esquece dela, não liga para porcos e não sei o quê. É só coisa besteira, coisas fúteis. Fúteis, coisas fúteis dessa terra. Coisas que vão se passar, vão ficar aqui. Ter uma prosperidade é totalmente comum na igreja que já está consumindo o falso Jesus, o falso evangelho. Pecado sexual, então, nem preciso dizer. Sempre há muito pecado sexual. Em meio aos jovens da igreja, pornografia e alimentação diária. Os líderes de louvor, todos em pecado sexual. Grande maioria. Pastores, meu ministério é de restauração de sacerdócio. O que eu mais ouço é pecado de pastor. Todos em adultério, viciados em pornografia. Pastores, amados, que deveriam ser símbolos de santidade, de justiça, de retidão, íntegros. Imoralidade sexual é normal numa igreja que tem falso evangelho, porque ele não repreende o pecado, não tem padrão de santidade, então as mulheres se vestem como querem. Exalando sensualidade, decotes altos, mostrando suas pernas. Não estou pregando os usos e costumes. Eu estou falando de santidade. Separação do padrão do mundo. Se ninguém fala a verdade, você vai para o inferno. O problema é que nós arrancamos a mensagem de juízo. O evangelho que nós pregamos é o certamente não morreremos. Mas o falso, sempre, vida mundana é totalmente comum dentro da igreja. A vida mundana no falso evangelho é natural. Totalmente natural. Com todos os costumes do mundo, por isso que você não sabe mais quem é cristão hoje. Ninguém mais se separa, ninguém mais purifica os olhos, os ouvidos, a boca. Tem pastor que ouve de tudo que é porcaria aí fora. Tem pastor que anda no carro full funk tocando alto lá. E alguns ainda têm a loucura de dizer, não, mas isso aqui é funk gospel. Misturando um símbolo profano com algo que seria de Deus. E vem dizer que é cristão. Quem vos enganou? Quem trouxe essa loucura? Insensatos, como o apóstolo Paulo falou para nós. Como que nós caímos no engano deste de aceitar tal mistura do mundo dentro das igrejas? Não estou falando de usos e costumes, amados. Estou falando de santidade. A palavra de Deus é muito clara por não aceitar os padrões do mundo. Se é um padrão do mundo, eu estou fora. Festas, tem pastor que fala que beber é permitido. Se vestir como o mundo. Eu vou dar o meu mau testemunho primeiro, do passado, mas eu já me arrependi. Amados, a minha igreja era uma igreja tão moderna, que vocês não têm ideia. Era uma igreja 100% de jovens. E se você fosse na saída de uma casa noturna, e na minha igreja, você não ia saber qual é qual. Por causa da forma que os jovens da minha igreja se vestiam, por forma que eu mesmo, e como eu lidava com a palavra de Deus. E eu achava que eu tinha toda a convicção da verdade, porque na minha cabeça, meu coração sempre foi sincero. Eu sempre amei Jesus de verdade. Eu queria servir a Deus. E eu falava assim, enquanto esses tradicionais aí estão falando mal, eu estou aqui ganhando almas. Estou fazendo o que eles não fazem. Estou me fazendo de louco para ganhar os loucos. Sempre usando a palavra de Deus para aceitar a mistura. Sempre. Diabo incrível. A forma que a serpente me enganou. Mas eu não percebia.